E se tudo aquilo que você achava que era apenas simbólico, começasse a se tornar realidade? Não estamos falando de teorias conspiratórias nem de exageros religiosos. Estamos falando de algo que tem sido anunciado há milênios, e que agora, peça por peça, começa a se encaixar diante dos nossos olhos, sem pedir licença. A profecia mais temida da Bíblia não é um mito. É um aviso solene, direto e inescapável. Ela revela que, num ponto específico da história, 4 anjos demoníacos, presos há séculos no rio Eufrates, serão libertos para liderar um exército de 200 milhões. O resultado? Caveira 1/3 da humanidade será destruindo. Globo mostrando a Europa e a África, 7.000 pessoas morrerão em uma única cidade. E tudo isso acontecerá dentro de um ciclo profético de ampulheta com areia pela metade, 1260 dias, que já pode estar em contagem regressiva. A grande pergunta não é será que vai acontecer. A pergunta é: você vai estar preparado quando acontecer? Enquanto o mundo corre atrás de entretenimento, distração e conforto passageiro, poucos têm coragem de encarar o que realmente importa. E menos ainda se atrevem a estudar o que a palavra diz sobre os últimos dias. Mas se você está aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Neste conteúdo, você não vai encontrar suposições, vai encontrar sinais, revelações, fatos. E, acima de tudo, uma escolha que pode mudar tudo. Porque o Apocalipse não espera por quem está indeciso. Você já parou para pensar que a linha entre o espiritual e o real pode ser mais tênue do que parece? Pois é, quando se fala sobre a profecia mais temida da Bíblia, não estamos falando de simbolismo leve ou parábolas açucaradas. Estamos falando de 4 anjos demoníacos aprisionados no rio Eufrates, prontos para serem soltos e causarem um estrago jamais visto. O impacto? Caveira 1/3 da humanidade será exterminada. Imagine isso hoje. 1 a cada 3 pessoas que você conhece, sumindo. E o pior, liderados por um exército com nada menos que 200 milhões de soldados. Um número que não é só assustador, é simbólico de uma destruição em escala inimaginável. Agora, não se trata só de destruição por destruir. Esse momento surge após o toque da 6ª trombeta do Apocalipse, o que por si só já carrega um peso simbólico. Cada trombeta é como um marco espiritual, e essa 6ª trombeta é quase como o último chamado antes do silêncio eterno. E cá entre nós, não é como se desse para ignorar um evento desses. 1/3 da população mundial dizimado? Isso faz qualquer pandemia parecer um soluço no tempo. Esse tipo de juízo não vem para assustar, mas para alertar. Ou você presta atenção agora, ou pode ser tarde demais. O curioso, ou seria trágico, é que mesmo diante de todo esse cenário surreal, muitos ainda vão resistir. Vão preferir continuar adorando seus falsos deuses, ignorando os sinais, as profecias, o som da 6ª trombeta ecoando pelo planeta. Um evento tão extraordinário quanto esse não chega do nada. Ele vem depois de sinais claros, como os ampulheta com areia pela metade, 1260 dias de profecia das 2 testemunhas e a destruição parcial da grande cidade, com Globo mostrando a Europa e a África, 7.000 mortos e 1/10 de tudo reduzido a escombros. Agora me diz, como não abrir os olhos depois disso? Olha só, quando alguém diz que a Bíblia é cheia de histórias impactantes, é porque talvez ainda não tenha lido com os olhos certos. Há 5 acontecimentos ali que, honestamente, fazem qualquer filme apocalíptico parecer desenho animado. Sabe aquele negócio de anjo da morte batendo a porta? Pois bem, isso aconteceu de verdade no Egito. E não parou por aí. Teve gente sendo engolida viva pela terra, testemunhas invencíveis desafiando o próprio anticristo e até um arrebatamento que pode acontecer enquanto você toma seu café. Parece exagero? Nem um pouco. Esses 5 episódios são como alertas, sirenes espirituais que dizem: ei, presta atenção no que tá por vir. E o interessante é como todos eles se conectam com o juízo final. Não é coincidência que o número ampulheta com areia pela metade, 1260 dias, apareça com frequência nas profecias. Nem que se fale em 200 milhões de soldados demoníacos marchando para a guerra. Cada detalhe é uma peça nesse quebra-cabeça cósmico que, quando montado,
revela algo assustador e ao mesmo tempo revelador. Quem lê com sabedoria, entende que não são apenas fatos passados ou previsões futuras, são convites ao arrependimento. E para quem acha que esses relatos são coisa de outro tempo, vale lembrar que muitos dos eventos profetizados ainda estão para acontecer. Sim, ainda. Como o caso da morte de Globo mostrando a Europa e a África 7.000 pessoas após a ressurreição das duas testemunhas, ou a libertação dos 4 anjos demoníacos que vão eliminar caveira 1/3 da humanidade. Isso não é ficção bíblica, é profecia com o endereço certo. E quer saber? O mais assustador talvez não seja o que vai acontecer, mas o quanto as pessoas estão distraídas, como se nada estivesse sendo avisado há séculos. Pense numa noite silenciosa, onde o tempo parece parar e cada batida do coração soa como um tambor de guerra. Foi assim na 10ª praga do Egito, quando o anjo da morte percorreu as ruas escuras e frias levando embora todos os primogênitos. Não importa o título, a riqueza, a idade, se o sangue do cordeiro não estava no batente da porta, era o fim da linha. E é aí que mora a lição. Proteção divina exige obediência. Aqueles hebreus que seguiram à risca a orientação de Deus escaparam do juízo. Os que zombaram, nem viram o dia seguinte. Esse evento foi mais do que um castigo. Foi um sinal poderoso de que Deus não é apenas amor e compaixão, mas também justiça e santidade. É o prenúncio do que viria mais tarde, com a libertação de um povo inteiro e séculos depois, com o juízo que cairá sobre a humanidade quando os anjos demoníacos forem soltos. E acredite, se aquele momento no Egito foi assustador, o que vem por aí é infinitamente maior. Afinal, naquela noite apenas uma nação foi atingida. No juízo final, será caveira 1/3 da humanidade. É uma escalada clara do juízo divino. E ainda tem gente que lê essa parte da Bíblia como se fosse uma historinha infantil. Não entende que há paralelos profundos entre o passado e o futuro profético. O sangue do Cordeiro nos umbrais de ontem é o sangue do Cordeiro de Deus que nos cobre hoje. E aquele anjo da morte. Um lembrete gritante de que há consequências reais para a desobediência. Se você acha que foi intenso ver filhos mortos numa noite, imagine o terror de Globo mostrando a Europa e a África 7.000 mortos caindo num terremoto, ou a visão de um exército de 200 milhões vindo em marcha. Tudo começa com um sinal. E esse foi só o primeiro. Já imaginou estar em meio a uma multidão, e de repente, o chão abrir e engolir pessoas vivas diante dos seus olhos? Parece cena de filme catástrofe, mas aconteceu de verdade, com Corá e seus seguidores. Eles se levantaram contra Moisés, questionaram sua autoridade e zombaram da vontade de Deus. Resultado? O solo se abriu e a terra os tragou, sem cerimônia. Um episódio tão impactante que até hoje ecoa como alerta sobre o perigo da arrogância espiritual. Se Corá tivesse lido os sinais como se lê ampulheta com areia pela metade 1260 dias de profecia, talvez o fim dele fosse outro. Esse evento não é só uma história antiga, ele ensina uma verdade que atravessa séculos. A inveja espiritual é um veneno silencioso. Corá não queria apenas igualdade, ele queria glória sem missão, posição sem submissão. E quando o homem se coloca acima da ordem divina, o abismo responde. O mesmo abismo, aliás, que mais tarde será aberto para libertar criaturas demoníacas. Lembra dos gafanhotos da 5ª trombeta? Pois é, a Bíblia não brinca com esses símbolos. E não é por acaso que, no final, quando os 4 anjos forem soltos, caveira 1/3 da humanidade vai pagar o preço. E você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque, hoje, a rebelião contra a vontade divina não acontece com lanças, mas com desobediência velada, com justificativas espirituais para alimentar o ego. O chão pode até não se abrir sob seus pés, mas a queda será tão profunda quanto. E quando a trombeta soar, quando o caos começar e Globo mostrando a Europa e a África 7.000 pessoas forem varridas num terremoto, será tarde para se alinhar. É por isso que a história de Corá é mais atual do que nunca. Imagina 2 homens caminhando pelo mundo num cenário completamente dominado pelo mal, onde a fé virou motivo de piada e o anticristo governa sem freios. Agora imagine esses 2 sendo inabaláveis, falando com autoridade divina,
liberando pragas e até cuspindo fogo pela boca contra quem tentar matá-los. Loucura? Para muitos, sim. Mas essa é a descrição bíblica das duas testemunhas que profetizarão por ampulheta com areia pela metade 1260 dias. 3 anos e meio de resistência, milagre e confrontos espirituais que vão parar os olhos do mundo inteiro. Durante esse período, esses homens serão quase lendas vivas. Eles terão o poder de fechar o céu para que não chova, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Em tempos onde todo o sistema mundial já estará corrompido, liderado por forças demoníacas, eles serão a última centelha de luz acesa. Mas, nem tudo será vitória aparente. A besta vai matá-los, e seus corpos vão ficar largados numa rua de Jerusalém, onde globo mostrando a Europa e a África 7.000 morrerão em um terremoto logo depois. O mundo vai celebrar sua morte como se fosse o Réveillon do inferno, com troca de presentes e festa. Mas a festa vai durar pouco. 3 dias e meio depois, o fôlego de vida voltará a eles. Eles vão se levantar diante de todos, e uma voz do céu vai chamá-los de volta. A cena é tão intensa que nem precisa de efeitos especiais. Ressuscitação em praça pública, seguida de ascensão numa nuvem, com multidões em pânico. Aí entra a cereja do bolo. Caveira 1/3 da humanidade ainda vai morrer no desenrolar dos eventos seguintes, liderados por 200 milhões de soldados infernais. E isso, meu amigo, é só o começo do que vem depois. Chegamos ao grande embate. Esqueça qualquer guerra que você estudou na escola, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, ou até mesmo batalhas fictícias de séries famosas. Nada se compara ao que a Bíblia chama de Armagedon. Esse confronto será o ponto final entre as forças do bem e do mal. De um lado, o exército de Jesus montado em cavalos celestiais. Do outro, os seguidores do Anticristo, armados até os dentes, mas espiritualmente cegos. Parece desequilíbrio? É, mas não do jeito que você pensa. Cristo vence sem esforço. Não é só vitória, é autoridade plena. E não é exagero. Não. Os números por si só já falam muito. 200 milhões de soldados malignos não serão páreo. Essa batalha não vai durar dias, meses ou anos. Será rápida, precisa e fatal. É quando a 7ª taça da ira de Deus será derramada. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Os homens que o seguiram, devorados pelas aves, num cenário que mistura justiça e horror. Aí sim começa o governo milenar de Cristo na terra, onde ele reinará junto com sua igreja. E tudo isso se desenrola logo após a 6ª trombeta, a mesma que libera os anjos destruidores. Mas calma que ainda tem mais. Antes desse desfecho, já tivemos a morte de globo mostrando a Europa e a África 7.000 pessoas e a ressurreição das 2 testemunhas. Tudo isso funciona como peças se encaixando. Sabe? Um quebra-cabeça profético que vai montando o grande cenário final. E se até aqui tudo pareceu intenso, o que vem depois da batalha deixa claro que esse não é um simples capítulo da história, é o começo de uma nova era. Mas será que todos estarão preparados quando isso começar a se cumprir diante dos nossos olhos? Imagine estar no meio da rotina, lavando louça, dirigindo pro trabalho, colocando o filho para dormir. E, de repente, puf, metade das pessoas ao seu redor desaparecem. Esse é o arrebatamento. Um evento tão misterioso quanto impactante, onde os cristãos vivos serão levados para encontrar Jesus nos ares. E o mais louco, ele pode acontecer a qualquer momento. Tem gente que aposta que será antes do governo do Anticristo. Outros dizem que será só depois de ampulheta com areia pela metade 1260 dias de tribulação. Mas uma coisa é certa. Ele vem. Sem aviso. Sem segunda chance. Esse evento divide opiniões e também corações. Para quem crê, é o grande escape. Para quem ignora, é o início do pânico. Já pensou? Você olha pro lado e cadê o motorista do ônibus? Cadê o colega de sala? Cadê sua avó que orava todo dia? É esse tipo de ruptura que o arrebatamento trará. E mais, aqueles que ficarem, terão que enfrentar o restante dos juízos divinos. Lembra do exército de 200 milhões de soldados infernais? Pois é,
Esse povo vai ter que lidar com isso também. E sem a cobertura divina. E por mais que pareça surreal, os sinais já foram deixados. Desde o Egito, passando pela rebelião de Corá, até a ressurreição das duas testemunhas, tudo aponta para esse momento decisivo. E enquanto uns vão celebrar a presença de Cristo na eternidade, outros terão que conviver com o globo mostrando a Europa e a África 7.000 mortos em uma cidade destruída, com caveira 1/3 da humanidade sendo dizimada. Se isso não for um convite à reflexão, sinceramente, o que mais precisa acontecer? Se tem uma sequência que deixa qualquer roteirista de cinema com inveja, é a das 7 trombetas do Apocalipse. Cada uma soa como um selo do céu se rompendo, e o caos descendo à terra em ondas. Quando a primeira trombeta tocar, vai cair fogo misturado com sangue, queimando 1/3 da vegetação. Na segunda, algo como uma montanha em chamas mergulha no mar, matando outro 1/3 da vida marinha. Percebe o padrão? O número caveira 1/3 aparece tanto que parece gritar: acorda! E acredite, isso é só o começo. A terceira trombeta traz a estrela absinto, que envenena as águas, deixando rios inteiros fatais. A quarta, escuridão. Sol, lua e estrelas perdem 1/3 de sua luz. Tá achando muito? A quinta trombeta abre um abismo e dilaça em gafanhotos demoníacos. Sim, gafanhotos com ferrões, mandíbulas e ódio no olhar. E a sexta, a mais assustadora, liberta os 4 anjos demoníacos do rio Eufrates, e eles conduzem 200 milhões de soldados para eliminar caveira 1/3 da humanidade. Não é um cenário qualquer, é um alerta universal. O mais doido de tudo isso, mesmo depois de todo esse juízo, muitos ainda não vão se arrepender. Não vão reconhecer o Deus que está por trás dos sinais. E tudo culmina na 7ª trombeta, que anuncia o juízo final. É aí que a ira de Deus se revela de forma completa. Mas olha só, antes de tudo isso, já rolou a morte de globo mostrando a Europa e a África 7.000 pessoas após a ressurreição das testemunhas. Ou seja, os sinais são progressivos. Quem não entendeu no começo, talvez não sobreviva para entender no final. É aqui que a coisa fica ainda mais séria. Porque mesmo depois de todos os sinais, trombetas, testemunhas, terremotos e destruição em escala global, o coração de muitos continuará endurecido. A Bíblia é clara. Ainda assim, muitos blasfemarão contra Deus, se recusarão a se arrepender e seguirão adorando seus ídolos. Dá para acreditar? Depois de ver gafanhotos demoníacos, uma cidade com globo mostrando a Europa e a África 7.000 mortos e um exército de 200 milhões de soldados trazendo terror, ainda haverá quem prefira viver como se nada estivesse acontecendo. E isso revela algo profundo sobre a natureza humana. O problema nunca foi a falta de sinais, mas a falta de disposição para enxergá-los. O arrependimento não virá por pânico, mas por revelação. E quando essa revelação não for aceita, o tempo vai passar, e rápido. Lembra dos ampulheta com areia pela metade 1260 dias? Esse é o período em que Deus dará sua última grande oportunidade de reconciliação antes do julgamento final. Depois disso, as portas se fecham. Não haverá mais misericórdia, só justiça. É como perder o último trem da estação espiritual. Agora, deixa eu te perguntar. Você precisa mesmo ver caveira 1/3 da humanidade perecer para acreditar? Ou prefere entender agora, no tempo da graça, quando o arrependimento ainda é bem-vindo e a salvação está a uma oração de distância? Porque quando a última trombeta soar, e a chance passar, o que resta é o que foi decidido. E como um mentor experiente diria, o melhor momento para plantar é ontem. O segundo melhor é agora. Agora que você sabe o que está por vir, vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai usar esse conhecimento como um divisor de águas na sua vida? Porque, cá entre nós, ignorar os sinais nunca impediu uma tempestade de cair. A diferença está em quem se prepara antes do primeiro trovão. Você já parou para pensar em como está sua vida espiritual hoje? Se a trombeta soasse agora, você estaria pronto? Estaria entre os que desaparecem com Cristo ou entre os que assistem o caos se espalhar? Lembre-se, não se trata apenas de conhecer os fatos, mas de agir sobre eles.
Os números são claros: caveira 1/3 da humanidade será tocado, 200 milhões de soldados demoníacos marcharão, globo mostrando a Europa e a África, 7 mil morrerão numa cidade inteira. E os ampulheta com areia pela metade, 1260 dias não esperam por ninguém. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Vai mergulhar de vez no estudo das Escrituras? Vai ajustar sua caminhada espiritual? Vai começar a se posicionar com mais fé e menos medo? Ou vai continuar adiando decisões que deveriam ser inadiáveis? Se isso mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Porque saber disso sozinho não é suficiente. Vamos juntos continuar aprendendo, despertando e nos preparando para o que vem.